Maria, fonte da salvação, dai-nos Jesus, dai-nos Jesus. Maria, fonte da salvação, dai-nos Jesus, dai-nos Jesus. Sois jardim fechado, Santa Virgem, em vós admiramos a pureza virginal. Maria, fonte da salvação, dai-nos Jesus, dai-nos Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: é que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas, depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas, em particular, tudo a explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Padre Adelino Ascenso, Superior-Geral dos Missionários da Boa Nova, por me ter dado a oportunidade de celebrar a missa neste lugar que a Virgem Maria tanto amou. Conheci o Padre Adelino
quando estava a trabalhar no Japão. Pedimos-lhe que regresse em breve ao Japão. Agora, por ocasião do dia de hoje, direi algumas palavras a partir das leituras da missa. A primeira leitura do Evangelho tem em comum o fato de o reino de Deus ser comparada a uma planta. De uma pequena semente cresce uma grande árvore. Podemos ver isso aqui em Fátima. A pequena semente lançada em 1917 cresceu até ao ponto em que a vemos hoje. O mesmo acontece com as igrejas que crescem graças às missões. As igrejas em Moçambique, Angola, Brasil e Japão, onde os missionários da Boa Nova trabalham, estão a crescer pouco a pouco, a construir o reino de Deus graças a eles. No entanto, o fruto da missão muitas vezes não é facilmente visível aos olhos humanos. Mesmo que se reze muito ou se passe muito tempo a trabalhar, pode ser difícil ver os frutos. Mas há certamente frutos. O facto de eu, como japonês, estar a celebrar a missa aqui hoje é o fruto visível da missão. Deixe-me contar-vos um pouco sobre a minha família. O meu pai perdeu os seus pais na Segunda Guerra Mundial, deixando a ele a sua irmã sozinhos. Foi um padre jesuíta americano que os ajudou. Ao ver este padre, meu pai decidiu ser batizado. A sua irmã e a minha tia também foram batizadas devido ao trabalho das freiras missionárias. A minha mãe foi batizada quando se casou e o meu irmão, e minha irmã e eu crescemos numa família católica. A minha tia não só foi batizada, como se tornou freira. Atualmente, somos 14 católicos na nossa família. Estes são os frutos da missão. A igreja no Japão é pequena. Numa população de 120 milhões de habitantes, há cerca de 400 mil católicos, ou seja, apenas 0,3% da população. 99% dos japoneses não conhecem a fé católica. Não sabem que uma morada eterna lhes foi preparada no céu, que foi dita no início da segunda leitura da missa. Não conhecem o amor de Deus Pai. Não conhecem o Salvador que deu sua vida pela humanidade. E não conhecem a Virgem Maria, sua mãe. Por outras palavras, não conhecem o seu Pai Celeste, nem a sua mãe,
tenemos seus irmãos. En ese sentido, são pessoas solitárias. São Paulo diz: como é que podemos saber se alguém não nos disser? Por favor, recem para que missionários continuem a ser enviados para países do mundo inteiro. Por favor, recem para que aumente o número de jovens que sonham em tornar-se missionários. Atualmente, há cerca de 1.300 padres a trabalhar no Japão. Dices cerca de 450, ou seja, 35% do total, são padres de congregações e institutos missionários que vêm do estrangeiro para trabalhar. Mais uma vez, muito obrigado pelo vosso trabalho. E, por favor, continuem a vir à nossa terra. Por último, gostaria de vos pedir não só que recem pelos missionários, mas que também cada de vós seja missionário no seu próprio lugar. Eu sou membro do Opus Dei. O espírito do Opus Dei é a santificação da vida cotidiana. O lugar onde vos encontrais é vosso campo de missão. Seja em casa, no trabalho, na comunidade, na escola, te tornar-se a pessoa que se espera de ti, serás um missionário nesse lugar. É isso que Deus espera de ti. Antes de acabar, umas palavras em japonês. 日本からの巡礼団の皆さん、日本から遠く来てこのファチマ、マリア様が現れたこの地で皆さんと共にミサを捧げることができて素晴らしい経験です。どうか日本に帰ってこの喜び、福音の喜びを一人でも多くの人に伝える宣教師となってください。Cuando la Virgen María apareció en este lugar, a 13 de junio de 1917, dice a los 3 pastores: Jesús quer vestir-se de vós para me tornar conhecida e amada. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Peçamos a Nossa Senhora, Maria, que este teu desejo se realize em mim, em todos nós. Ajudai-nos mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.